Glória a Deus. Salmo de número 126, vamos retornar ao Salmo, porque eu quero compartilhar com vocês. Em seguida vou fazer uma oração. Eu quero ler os 5 e os 6 apenas, 5 e 6 nessa parte agora, que já foi lido todo o Salmo. Quero ler com você no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou seus feixes. Vamos fazer mais uma oração. Levante suas mãos aos céus. No início desse culto, nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Abel e da irmã Gessi, 60 anos de casados. Amém? O Marcos e a Noemi ontem, 30 anos. E eu acho que eu estava no dia do seu casamento, Marquinhos. Amém? Ô Noemi, Deus te abençoe, viu? Parabéns por você suportar essa criança. Marquinhos, a gente fica muito feliz. É uma vitória, viu, meu filho? 30 anos de casado, né? A igreja quer parabenizar o Marcos e a Noemi, parabenizar o irmão Abel e o irmão Gessi, dizendo amém. Amém. Que maravilha. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te damos graças nesta noite. Ó Deus, eu quero te louvar mais uma vez pela viagem que fiz. Se fosse olhar o cansaço, eu não estaria aqui, Deus, mas quando olho o fogo que queima no coração, aleluia, a gente não para, a gente segue, a gente caminha, oh glória. Está escrito, Senhor, no livro de Isaías 40, que o Senhor dá força ao cansado, ânimo ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Neste momento, em primeiro lugar, como já foi orado aqui, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor. Quero te louvar por ter me levado nessa longa viagem e me trazido em paz. Foi a tua mão, ó Deus, aleluia, foi a tua mão que fez isso, Senhor. Eu transfiro toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, muito obrigado pelos livramentos. Eu oro também, ó Deus, agradecendo pelo Marcos, pela Noemi, 30 anos de casado, pela bênção que o teu servo tem sido aqui, Senhor, para esta igreja, cada um na sua função, dedicando, Senhor. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. Pai, eu quero te louvar também pela vida do irmão Abel e irmã Gessi, 60 anos de casado, Pai, que vitória. Os demais irmãos que estão aniversariando esta semana, ó Pai, guarda debaixo do teu sangue e abençoa, Deus, no nome de Jesus. Queremos orar também pelos nossos missionários além fronteiras, Pai. Em qualquer país que estiver um dos teus filhos, visita nesta noite, Pai. E nesse momento a nós que vamos receber a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, fale não o que estamos querendo ouvir, mas o que nós estamos precisando ouvir, ó Pai. Oramos assim, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e... Glória a Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu gostaria que você compartilhasse o link para que o mande no grupo da sua família, de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no YouTube, para que um grupo maior de pessoas possa estar acompanhando o culto esta noite. Meus irmãos, a gente sempre usa o Salmo de número 126, mas num viés, numa linha de missões, de pregação, aquele que leva a preciosa semente. Mas outro dia eu estava ouvindo um pastor amigo e conversando com ele, o pastor Felipe Siquinel. Hoje ele é na realidade de Florianópolis, mas hoje ele vive em Haverhill, lá nos Estados Unidos, perto de Boston. Ele pregando uma palavra, essa palavra no outro foco. Eu falei: Felipe, me dá autorização que eu vou pregar essa palavra nessa mesma linha que você está pregando. Ele falou: pastor, fique em paz. E a gente nunca consegue pregar, mas eu peguei pelo menos a ideia, e eu quero dar o crédito a ele pelo raciocínio, da linha de raciocínio que ele trouxe. Primeiramente, eu gostaria de dizer que este salmo, ele faz parte de um grupo de salmos que nós chamamos cânticos de quê?
cânticos dos degraus. Esses cânticos dos degraus eram um costume de adorar ao Senhor, eles subindo para Jerusalém, e eles iam cantando esses salmos. A prova é que no 122 o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão nas tuas portas, ó Jerusalém. Olha para você ver, eles entrando em Jerusalém uma vez por ano, cantando esses salmos de adoração. Era o salmo, cântico dos degraus, começando do salmo 121 até o salmo de número 134, era considerado o cântico dos degraus. E é interessante que esses 15 salmos, eles tinham uma ideia de adoração e de louvor, e eles expressavam, olha só aqui para você entender, que na realidade os salmos eles são diversificados. Dos 150 salmos, não são todos de Davi, somente uma parte, como a gente sempre ensina, que são salmos de Davi. Dos 150 salmos, eu vou repetir só a título de lembrar, dos 150 salmos, 73 são de Davi, 12 são de Asaf, 11 são dos filhos de Coré, 2 salmos de Salomão, 1 salmo de Moisés, 1 salmo de Etã, 1 salmo de Remã, e 49 salmos são salmos anônimos, E na realidade, os salmos, ele é como se fosse o inário de cântico. Nós não temos a harpa cristã, a igreja batista tem o cantor cristão, a igreja presbiteriana é salmos e hinos, né? A igreja adventista, eu não sei como é que chama o inário deles, inário, né? E tal. Então, são os hinos, e os salmos eram exatamente os hinos que eles cantavam. Por isso que o livro dos salmos consta no conjunto de livros que nós chamamos de livros de poesia, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São salmos, livro dos salmos dividido no grupo de salmos chamado de poesias, de poesia. E dentre esses salmos, Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor, 121, eleva os meus olhos para os montes, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aí vai. Quando o salmista chega no salmo de número 126, que aqui a epígrafe não dá o crédito a Davi, porque este salmo aqui praticamente ele foi escrito pós-cativeiro, né? O cativeiro, e Davi viveu no ano 1000 a.C., e o cativeiro aconteceu no ano 586, então foi quase 450 anos depois de Davi, ou 500 anos depois de Davi. Mas muito bem, nesse caso, este Salmo 126, ele retrata, ele traz a história de um povo louvando a Deus após voltar do cativeiro. Agora deixa eu falar uma curiosidade com você, a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Quando nós abrimos o livro do Salmo 137, irmão Aloí, o Salmo 137, a nação de Judá, ela está no cativeiro, no Salmo 137, quando eles dizem, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Onde a nação está ali do cativeiro? Está na Babilônia. Qual é aquele salmo? O salmo de número 137. Agora, quando a gente vem para o salmo de número 126, é um salmo que foi escrito depois do 137. Prova que a Bíblia não está escrita de forma cronológica. E o salmista, ele vai então dizendo aqui, que quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Israel, quando diz Sião, está falando das montanhas lá de Jerusalém, inclusive onde está construído o templo. Jerusalém está edificado sobre os montes, chamados montes de Sião, não é? Então, quando ele diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, depois dos 70 anos do cativeiro, o que eles dizem? Nós estávamos como aquelas pessoas que estávamos sonhando. Olha para cá, sabe quando você faz assim? Belisca em mim aqui para ver se é verdade o que está acontecendo comigo. Eles estão assim dizendo, mas será que a gente está de volta em casa? Depois de 70 anos, será que somos nós mesmos? Porque no Salmo 137, os países vizinhos diziam, acaba com eles, destrói eles, arrasa-os. Os filhos de Edom diziam, destrói eles por uma vez. Mas Deus, o Deus de aliança,
o Deus que tinha dado aquela terra para eles, aleluia, havia dito, aleluia, eu sinto Deus aqui, eu sinto graça aqui, havia dito através do profeta Jeremias, no livro capítulo de número 29, versículo de número 13, olha o que o Deus, versículo de número 12, melhor dizendo, o profeta Isaías, a Loíra ainda é o 11, né? Já havia escrito, mandado uma carta para eles lá na Babilônia, dito: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, eu não desisti de vocês, eu tenho pensamentos a respeito de vocês, isto é, vocês estão no cativeiro, mas eu vou trazer vocês de volta para cá, e vou dar o fim que vocês esperam, aleluia. Anos depois, aleluia, tem uma nação cantando um hino lá em Jerusalém, dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que se voltaram de Sião, nós estávamos como os que sonham. Versículo de número 2, olha o que eles estão dizendo: então a nossa boca se encheu de riso. O que é encher a boca de riso, irmãos? É o que? É sorrir. Dá um sorriso com esses dentes gospel que você tem aí, dá. Amém? Aleluia. A nossa boca se encheu de riso. Olha lá, mais o que? A nossa língua se encheu de cânticos. Por quê? Porque o Senhor trouxe a gente do cativeiro, a gente voltou para cá. Então a gente está fazendo duas coisas: a gente está sorrindo e a gente está cantando. Opa, duas formas de adorar a Deus como gratidão: sorrir e cantar. Quando você vê esse cidadão Daniel Antônio da Silva sorrindo, glorifica a Deus, porque é a forma que ele tem de adorar a Deus, sabia? É a forma que, pode ser qualquer situação, você pode observar o Daniel, não é, Daniel? O culto está pegando fogo, o Daniel está olhando para o lado e rindo, porque é a forma que ele tem de adorar a Deus. Quem crê nisso? Oh glória! Cada um tem uma assinatura particular, porque um dia, não sei se foi o Anderson, foi o Alexandre que disse aqui, parece que foi o Anderson, disse que a adoração, ou o pastor Alexandre, que a adoração é igual impressão digital, cada um tem um jeito de adorar. Tem gente que adora levantando só a mãozinha, tem gente que adora enxugando só uma lagriminha, tem gente que adora sorrindo, tem gente que adora levantando as duas mãos, mas o importante é adorar, a forma não importa, você tem que adorar. Então está dizendo, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e agora ele faz um comentário, o salmista, dizendo: as nações vizinhas, sabe quando você recebe uma bênção e os vizinhos ficam olhando? Não, prepara aí. As nações do norte, as nações do sul, as nações vizinhas, diziam o seguinte: olha, esse povo voltar aí é um milagre, viu? Realmente grandes coisas fez o Senhor para eles. Deixa esse versículo ainda, Luí. Olha aqui para minha mão. Eles diziam assim, ó: grandes coisas fez o Senhor por eles, viu? Sabe quando o vizinho tem que reconhecer que Deus te abençoou? Não. Opa, sabe quando o vizinho tem que reconhecer que Deus te abençoou? Aleluia. Você pode adorar a Deus? Oh glória, eu sinto Deus aqui. Aí quando os vizinhos estão dizendo, realmente grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí o que os israelitas dizem, o versículo 3? Vocês têm razão. Vocês têm razão, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí ele vai para o versículo de número 4. E aí, veja bem que eu estou levando você para a gente pensar, porque daqui a pouco nós vamos mudar totalmente a análise do texto. Aí, o que ele diz? Agora ele faz uma oração dizendo: Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul. Mas espera aí, eles já regressaram, eles já estão na terra de novo. Por que ele está pedindo faz-nos regressar outra vez como as correntes do sul? Você sabe por quê? Porque eles estavam em fase de recuperação. Eles haviam chegado, mas tinha muita coisa que precisava ser colocada em ordem. Ainda tinha muita coisa para Deus completar na vida deles. Aí eles dizem:
faz-nos regressar como as correntes do sul ou as correntes do Negueve. Uma outra tradução fala Negueve, que é o deserto do Negueve. Por que como as correntes do Negueve? Porque o deserto do Negueve, do sul, em determinada época do ano, ele virava deserto, ele secava. Só que quando ele secava, tinha só areia. Olha para cá. Debaixo daquela areia ficavam sementes e ficavam ramos da plantação anterior. E aí, quando começava a chover, as águas começavam a invadir o deserto. Eram pequenos ribeiros chamados de vadis, do hebraico. Aleluia. Eu amo quando eu falo uma frase em hebraico ou em grego, porque depois os críticos vão lá na internet dizendo: devia pregar em português, só fala negócio de grego aí. Outro dia eu respondi, eu falei: rapaz, eu falei 2 palavras só em grego e o resto foi tudo em português, e você criticou exatamente a palavra do grego, né? E tal. Como as correntes do Neguev eram pequenos riachos, chamados de vadis do hebraico. Aí quando aquilo começava a chover, aquilo ia enchendo aqueles riachozinhos, ia molhando o deserto. Não, prepara para você dar glória. E à medida que ia molhando o deserto, aqueles ramos e aquelas sementes que estavam no fundo começava a brotar e o deserto ficava verdinho. Deixa eu te dizer, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Eu vou apontar o dedo para esta igreja, porque quem está me acompanhando aí pela internet, pela câmera central aqui, Marquinhos, pela câmera central aqui, para dizer, sabe o que? Para dizer para você que a tua vida pode estar como um deserto, mas lá nas recâmaras do teu coração ainda deve ter alguma semente, ainda deve ter alguma semente lá. Vai cair a água do Espírito Santo de Deus, vai brotar, receba esta palavra como de Deus para a sua vida, vai florescer o deserto. Vai florescer o deserto vai voltar a florescer, porque não há deserto que suporte. Deixa eu pedir para levantar a mão aqui, começando pelas irmãs do ciclo de oração, passando aqui a lateral, lá atrás na galeria, passando lá em cima, pelos irmãos vindo aqui pela minha direita. Eu duvido se tem um crente aqui que ainda não passou pelo deserto. Só que Deus é especialista no meio do deserto fazer brotar água. Alguém vai olhar e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela. Olha, escuta o que Deus me manda te dizer. Alguém já olhou e já decretou a tua falência, já disse: essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito. Mas depois que o rio de Deus voltar a jorrar, vai ter jeito sim. Quem pegou? Vai ter jeito sim. Pode adorar por uns 30 segundos, adore. Se eu fosse você, não parava de adorar. Pastor Alexandre, tem gente dizendo que tem gente dando glória nos Estados Unidos e dando glória no Japão. E você aqui dentro ainda não deu, né? Pode adorar a Deus. O que eles estão querendo? Um renovo. Eles estão querendo a vida e vida de Deus. A nossa escola dominical está tratando, irmãos, de avivamento. Das 6 lições do mês de janeiro, eu estive presente em 5 delas. Está tratando de um avivamento. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não sei se você está sabendo pela rede social aí que nos Estados Unidos, só não guardei o nome da cidade, em uma universidade tem uns 3 ou 4 dias que um grupo de pessoas se reuniu para orar. Me esqueci, Robson, o nome, alguém lembra o nome? Um grupo reuniu para orar numa universidade, é um templo dentro de uma universidade.
E eles começaram a orar e Deus mandou uma glória tão grande que já tinha 100 horas que eles estavam orando e não conseguiam parar de orar. Saíam, iam para casa, chegava mais gente, chegava mais gente. Hoje o pastor Vitor falou que o irmão dele e um outro irmão dele estão caminhando para lá para pegar o negócio. É oração dia e noite, uma glória, uma presença. Como? Agora já começou em outra igreja lá nos Estados Unidos. Irmãos, o meu desejo é que um grande avivamento invada. Aleluia, invada, aleluia. Porque desde a primeira lição, pega aí, porque Deus vai colocar agora uma unção no seu ministério, na sua vida. Eu ainda não falei o que eu vim pensando em falar, que é a mensagem do meu amigo Felipe. Até agora eu estou agarrado aqui, mas vamos ficar até onde Deus quer. Pega para o seu ministério, pega para a sua vida, minha irmã, meu irmão, pegue para a sua vida. Eu falei isso aqui na abertura da lição da escola dominical, do livro de Russell Shedd, sobre o avivamento. Ele diz que o avivamento acontece, presta atenção nisso, presta atenção nisso, o avivamento acontece quando há um inconformismo, há uma insatisfação com o nível de vida espiritual que a gente está vivendo. Não, deixa eu repetir isso aqui, pelo amor de Deus. O avivamento acontece quando uma insatisfação e um descontentamento brota no teu coração com o nível de vida espiritual que você está vivendo. Sabe quando você coloca os olhos no espelho, como eu de vez em quando faço, e digo assim: ô Jander, você precisa melhorar, você está frio, você precisa mais de Deus. Quando você conformar com o nível de vida espiritual que você tem, você será exatamente o tipo de crente que você é. No dia que você inconformar e dizer: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, Deus vai mandar o mais que Ele tem. E isto se chama avivamento. E eu estou sentindo que uma graça está caindo aqui dentro, e um avivamento começa na vida de crentes aqui hoje. Só que não é um avivamento daqui de dentro só, é um avivamento que sai para fora, um avivamento que tem a ver com perdão, é um avivamento que tem a ver com confissão de pecado. E escuta o que eu vou dizer, é a palavra profética. Não se preocupe com o movimento que Deus fez, porque Ele está colocando as coisas nos trilhos. Porque tem hora que Deus tem que dar uma sacudida na gente, irmãos. Porque a gente não ora, Deus permite uma prova para a gente orar. A gente não jejua, Deus permite a prova para a gente jejuar. A gente não lê Bíblia, Deus permite a prova para a gente ler Bíblia. O avivamento acontece quando um descontentamento e uma insatisfação. Tá certo? Entenderam o que eu disse? Agora, o Russell Shedd continua dizendo que o avivamento é quando a vida de Deus é injetada em nós. Não, irmãos, deixa eu falar isso de novo. Vida de Deus é injetada em nós. Eu estou com o testemunho aí e vou publicar, porque foi gravado e não tem problema publicar. O pastor contou diante de Deus e diante de nós lá, não tem problema publicar. Uma irmã, esposa do pastor, terminou o culto numa determinada igreja no interior de Cuba, bem longe da capital. Quando ela terminou, apareceu um homem lá do governo, da autoridade, queria fechar a igreja e apontou o dedo para ela e disse: olha, Deus não existe, esse Cristo de vocês não existe, e eu venho aqui dizer que essa igreja vai fechar, porque eu sou pior do que Saulo de Tarso. Sabe o que ela falou? Você pode ser pior do que Saulo de Tarso, só que tem um detalhe: ele ficou cego. E do jeito que ele ficou cego, tu ficarás. Esse homem vive hoje em Cuba totalmente cego. Dias depois começou a cair um pus nos olhos dele aqui, começou a cair um pus, nunca mais enxergou. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém segura ele. Deus é o seu defensor, não é pelo mérito, mas é pelo que tem dentro dele. Aprenda a respeitar quem tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida é respeitado. Eu vou repetir: quem tem Deus na vida é respeitado. O recado de show. Não, vai dando glória, irmãos. Levante sua mão, adoro um pouquinho.
Cadê os crentes? Eu quero ouvir os crentes batizados com o Espírito Santo falando em línguas espirituais. E quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu profetizo que você vai receber batismo com o Espírito Santo esta noite. Se você quiser levantar sua mão, se você quiser levantar as duas, uma, ficar de pé, não sei, mas eu quero que você adore. Há uma presença. O salmista disse: faz-nos regressar do cativeiro outra vez como as correntes do sul. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Século 1904, 3, 4, 5, 1905, um grande avivamento varreu a costa dos Estados Unidos, da Califórnia. E desse avivamento chegou aqui. Não está na minha anotação, porque nem anotação eu estou mais. Alguém lembra? Eu não sei se o Aloir colocaria para mim uma tocha, um bastão daquela tocha da Olimpíada, Aloir. Você conseguiria rapidamente? Você sabe que na época das Olimpíadas, que são aqueles jogos que acontecem há 4 anos, correto? 4 anos, Olimpíadas? 4 em 4 anos. Você sabe que eles acendem uma tocha. Eu não sei se acende no país que foi a última Copa, a última Olimpíada, eu não sei onde que acende. E esta Olimpíada, essa tocha, esse bastão com essa tocha, ela tem que rodar todos os continentes, sim ou não? Ela tem que rodar todos os continentes. E ela vai passando por continentes e vai passando por países. Eu lembro quando passou aqui no Brasil, na época das Olimpíadas, e cada um carrega um pouco, não é verdade? E essa tocha, ela roda pelos continentes. Olha lá, aquela lá foi de Tóquio. Ela rodou o mundo sem apagar, passava de mão em mão, aleluia. E eu não sei qual ano que foi que eles prepararam de uma forma tão grande que alguém mergulhou com a tocha e ela não apagou. Deixa eu te falar um negócio aqui, aleluia. O Espírito Santo acendeu uma tocha e colocou na mão da igreja. E está na sua mão manter a tocha acesa, meu filho. Lá dentro da tua casa, acenda uma tocha lá. Não é o pastor Jânio que vai lá dentro da sua casa acender tocha, não. Eu estou acendendo aqui, te ajudando aqui. É lá na sua casa que tu vai experimentar Deus. Meu Jesus, eu estou sentindo isso aqui, irmãos. Não está na Bíblia isso. Então é a história que traz isso. O quê? Não sei se você lembra que na época lá do deserto, quando eles iam mudar o tabernáculo de lugar, porque a nação de Israel, vê se você acha, Aloir, uma foto aí do braseiro do tabernáculo, que hoje a mídia nos ajuda muito, né? Escute aqui o que eu vou lhe dizer. O povo de Israel no deserto fez quantas jornadas? Alguém lembra? 42 jornadas no período do deserto. 42 jornadas. E dentre essas jornadas que eles fizeram, a partir do que o tabernáculo estava pronto, eles tinham que mudar o tabernáculo de lugar. E quem mudava o tabernáculo de lugar não era qualquer pessoa, eram os levitas. Cada um tinha a sua função. 3 classes de levitas: os gersonitas, por causa de Gerson, filho da família de Arão, os coatitas e os meraritas, coatitas e gersonitas. Um carregava a corda do tabernáculo, outro carregava aquelas coisas que fincavam o tabernáculo no chão, outros carregavam as cortinas, outros carregavam a arca do concerto, que era mais sagrado. E tinha um negócio que era o braseiro. O braseiro. Só que tinha uma palavra de Deus. Qual era? Levítico 6,13. O fogo. E o quê? E não.
Vamos lá junto, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se vai mudar o tabernáculo de lugar, tinha que mudar o fogo do altar. Então tinha uma peça que era o braseiro, e tinha uma turma que carregava o braseiro, só que o fogo não podia apagar, não mudando de um lugar para o outro. Aí um professor meu, profundo, professor de grego e hebraico, eu falei grego e hebraico de novo, aí vão me pegar de novo, né? Um professor de profundo conhecedor de história de Israel, né? E tal, ele dizia que quando eles estavam carregando o braseiro pelo deserto e ventava muito, um grupo de sacerdotes circulava o braseiro e o vento passava por fora. Tem vento de luta soprando, querendo apagar o fogo do teu coração? Peça ajuda, peça oração, aleluia. Vamos juntar um grupo de sacerdote em volta do braseiro, não vai apagar, não vai apagar. Essa mocidade agora vai acabar, esse ciclo de oração agora vai acabar, essa juventude, essa igreja não acaba, porque aqui tem fogo aceso e tem gente conservando o fogo do braseiro. Mas eu já estou caminhando, preciso caminhar para terminar, o nosso tempo passa tão rápido. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Então eles clamam, faz outra vez, traz outra vez, dá vida outra vez, como as correntes do Negueve ou como as correntes do sul. Agora, quando ele pula para o versículo de número 5 e para o versículo de número 6, para nós concluirmos com mais 10 minutos, quando ele caminha para o versículo 5 e o versículo 6, ele não fala mais de cativeiro. Olha para você ver, não fala mais de rio, corrente do Negueve. Ele parece que ele muda de assunto e começa a falar de um tal de semeador. E o que ele diz? Os que semeiam em lágrimas cegarão com? É interessante, irmãos, porque aqui há um paradoxo. Aqui o texto apresenta um conflito de ideia. Ele fala de lágrimas para ter alegria. Concorda comigo? Ele está falando, semeia em lágrima para ter alegria. Isso é um paradoxo. Isso quer dizer que pode haver uma dor e sofrimento no processo da semeadura, mas esta dor e sofrimento no processo da semeadura é o que vai trazer o resultado da sua alegria e do gozo. Não, aí é profundo. Aí, desculpa, semear com lágrima para colher com alegria. Interessante que, para dar vida a esse negócio de semear e ter alegria, o versículo 6 traz para a gente alguns verbos que dá vida ao semeador para semear com lágrima e colher com alegria. Quais são os verbos? Aquele que leva, o verbo levar. Verbo andar, verbo chorar, verbo voltar, verbo trazer. Não, vou repetir. Alguns verbos dão vida e movimento ao texto. Levar a semente chorando para trazer com alegria. Então eu tenho o verbo levar, eu tenho o verbo andar, eu tenho o verbo chorar, eu tenho o verbo voltar e o verbo trazer. Agora olha para cá. Todo mundo sabe, até não crentes, até ateu, sabe que a lei da semeadura é uma lei muito fiel. E eu gosto muito da frase que eu já ouvi há anos atrás, que a semeadura é opcional, você semeia o que você quiser, agora a colheita é obrigatória. A semeadura é opcional, você semeia o que você quiser, agora a colheita não é, a colheita é obrigatória, porque você vai colher o que você plantou. Agora existe uma outra frase que eu gostei também, diz que quem sabe o que semeia não tem medo do que vai colher. Aleluia, vou repetir. Quem sabe o que semeia não tem medo do que vai colher. Tem gente, irmão, que não presta atenção e não pega nada, viaja no culto, mas tem gente que pega. E eu prego por causa daqueles que pegam.
Então, veja bem, essa lei da semeadura. Então, o Felipe, no comentário dele, eu gostei do negócio que ele falou, que às vezes a gente tem que sacrificar o presente, sabe para quê? Para colher no futuro. Você não pode sacrificar o futuro por um momento. É aquilo que a gente aprendeu há muitos anos atrás aqui com o pastor Tênis. Ele disse o seguinte: tem gente que vive de momento, mas não vive de propósito. Então, você tem que tomar tempo semeando, para não sacrificar o futuro. Sacrifique agora para colher no futuro. Eu fico vendo um estudante, né? Eu fico vendo meus meninos quando estudavam, né? E agora eu fico vendo lá, né? Quantos anos fica na faculdade, vai lá de dia, de noite, humilhação e não sei o quê, mora em república, quem não tem uma condição, muita coisa, divide o lanche com o outro, vive de milagre e tem que ligar para o pai. Mas essa é a semeadura. Está sacrificando o momento, o presente, para colher no futuro. Deixa eu te falar um negócio. Aqui ninguém nasce grande não. Quem nasce grande é filho de elefante. Aqui a gente tem que aprender da semente. Vai devagarinho, estuda, vai semeando agora, porque você chora agora, mas daqui a pouco a recompensa vem, porque é aquele que leva andando e chorando. Mas aí, queridos, essa lei da semeadura é sofrer hoje para colher com alegria amanhã. É isso que está dizendo aqui. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Sofrer hoje para colher amanhã. Ok. Mas aí o Felipe falou um negócio que isso é que me quebrou e me levou a trazer essa ideia aqui para você. Eu anotei aqui e fiz questão de imprimir agora à tarde. Veja bem, aquilo que te traz alegria é aquilo que te faz sofrer primeiro. Não, vou repetir. O que mais te traz alegria é também aquilo que mais te faz chorar. E aí ele mencionou alguns casos, e eu vou acrescentar um aqui. Ele mencionou Abraão. Abraão, irmãos, vivia diante de uma promessa. Qual era a promessa? Você vai ter um filho, vai ser uma grande nação, areia do mar, estrela do céu, benditas todas as nações em ti. Olha que promessa. Mas é esta mesma promessa que fazia ele acordar todo dia e dizendo: eu tenho promessa, mas eu ainda não tenho filho. Eu tenho promessa, mas ainda não tem como cumprir. Quer dizer, a mesma promessa que te faz caminhar é a mesma promessa que te faz chorar. Eu acho que é profundo isso. Aí de vez em quando aparece Deus no cenário e diz: Abraão, fica tranquilo que eu estou cuidando. Abraão, fica tranquilo que eu sou o El Shaddai. Abraão, fica tranquilo que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, fica tranquilo, Abraão, aleluia. Você não precisa pegar nada desses reis aí, não, Abraão, para eles não dizer que foi você que enriqueceu através deles. Não, eu é que te fiz uma promessa. Então a promessa que te faz chorar é a promessa que vai te trazer alegria lá na frente. Quem está entendendo até agora? O caso de José, qual era a grande promessa? Quando você pensa em José do Egito, você pensa em quê? Em sonho? Não. O que é que José tinha? Ele era a Bíblia diz, lá vem o sonhador, os irmãos disseram, né? Então, José caminhava focando em quê? Em um sonho. Mas, irmãos, o que fazia mais José sofrer? Era o quê? Por que era o sonho? Porque sonho gera inimizade, sonho gera ameaças, nós vamos te matar, sonho gera ciúme, sonho gera perseguição, com sonho você vai ser vendido. Só que é o seguinte, José, quem fez a promessa foi Deus, então sofra pelo sonho. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco aqui esta noite. Aquilo que vai te trazer alegria no futuro é aquilo que faz você chorar hoje. Então chore hoje. Semeie com lágrimas e te prepare para colher. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Você quer ver o caso de Moisés? Qual era o grande sonho de Moisés, irmãos? Levar o povo e entrar com ele na terra?
prometida. Mas no caminho, não perca aqui comigo não, porque minha cabeça embola, se você não ficar displicente. Olha para cá. Da chamada até entrar na terra prometida, tinha um deserto no meio. Qual era o sonho, qual era o alvo de Moisés? Levar o povo na terra prometida. Só que este mesma terra prometida é o que faz você chorar, porque tem um mar vermelho na frente, porque não tem água no deserto, porque não tem comida para o povo. Só que à medida que você vai vivenciando o sonho, Deus vai te dando forças, Deus vai abrindo o mar, Deus vai mandando comida, Deus vai abrindo pedra, Deus vai protegendo. Quem está pegando isso aqui, quem está alimentando disso aqui, o que te faz chorar é o que vai fazer você trazer alegria. Vou tocar num outro assunto aqui, irmãos. O que é mais precioso para a gente? A família. Todo mundo aqui tem família. Seja pequena ou seja não, mas tem família. Tem filho, tem neto, tem esposo, esposa. De alguma forma você tem família. Todos nós que estamos aqui temos família. Tem um negócio melhor do que família, irmão? Não tem. Os melhores momentos vividos por um ser humano não são no centro de Nova York, sozinho na Times Square, nem dentro de um navio vendo o entardecer do sol, sozinho. Os melhores momentos às vezes são vividos dentro de casa, com brincadeiras, em comer uma sopa de macarrão, de pijama e um chinelo havaiana, comendo uma pipoca com os filhos, botando um neto no pescoço. Outro dia a Helena está ali, né, com a Deise, né, que é a minha netinha. Estou tão feliz, ela vai virar pentecostal aqui com essa gritaria, né, Deise? É bom ela acostumar, né? As meninas da Fernanda vieram dormir ali em casa e falaram: vovô, vamos brincar de casinha. E eu fui para o quarto, botei um lençol em cima e fiquei lá debaixo, no travesseiro, contando para ela a história de Jonas, a história de Zaqueu, a história não sei de quem, e o olhinho brilhava, e ela dizia: conta mais, vovô, conta mais. Qual que é melhor, você estar num restaurante em Londres, sozinho, olhando para a beleza de uma cidade, ou estar debaixo de um telhado, de um lençol, contando uma historinha para um neto ou para um filho? Porque o que faz você feliz não é o lugar, é a companhia. Opa, eu acho que aí eu fui forte, né? É a companhia, é o casal, uma viagem a sós para conversar, é comer um ovo frito com arroz. Esses momentos, isso traz muita alegria. Agora deixa eu te falar uma coisa: o mesmo que nos dá tanta alegria é a mãe que, ao ouvir a bebezinha dizendo mamãe pela primeira vez, ela falou mamãe. Essa mesma criancinha que te deu na maior alegria é a mesma criança que vai fazer você chorar, porque você vai ficar preocupado depois. Só que é o seguinte: não tenha medo de chorar por aquele que te traz alegria. Oh glória. Não, então eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não vou não sei o quê, porque não. Toque a vida, porque aquilo que te faz chorar é aquilo que vai te trazer alegria. Porque aquilo que traz alegria também tem lágrima. Eu vou falar para mim, falando para mim, depois de Deus, depois da minha família, a coisa que eu mais gosto é pregar, é pastorear, é fazer a obra de Deus. Só que isso que me dá prazer é isso também que me faz chorar. Preocupado com um, preocupado com o outro, uma dor de um, uma dor do outro. Chegar aqui e orar, preparar a mensagem. É isso, Deus, que o Senhor quer. Só que aqueles que estão semeando em lágrimas, eles vão ter prazer de receber os montes. Aí eu vou terminar falando de Jesus. Oh glória. A gente sempre termina com Jesus, aí é lindo, né? Qual era o alvo de Jesus? Salvar a humanidade. Mas nesse caminho tem o quê? Tem um Getsemane, tem uma cruz, tem uma traição, tem um abandono, tem dor, tem cansaço. Mas quando você tem um alvo, você segue chorando pelo alvo. Não, você não entendeu. Você segue chorando pelo alvo. Você está dizendo: estou semeando com lágrimas, mas eu sei que a colheita vai ser certa.
porque aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Fica de pé comigo adorando a Deus.